Como funciona uma crise de ansiedade? Como uma crise de ansiedade, que é algo de fundo emocional e psicológico, pode trazer sensações físicas, sintomas físicos tão intensos? Você já se questionou? Se você já teve uma crise de ansiedade, pode ser que você já tenha corrido para o plantão médico, com muito medo de morrer, com sensações físicas, com taquicardíaco, com medo de ter um infarto. E aí chegou lá, fez uma bateria de exames médicos e aí o médico chegou na conclusão que era apenas uma crise de ansiedade. Se você quer entender como que funciona, por que traz tantos sintomas físicos, vem comigo que eu vou te mostrar no vídeo. Se você já teve uma crise de ansiedade, você sabe o quanto é desafiador lidar com todas as sensações físicas que essa crise provoca. A crise de ansiedade é uma disfunção a nível cerebral neuroquímico. O que eu quero dizer com isso? A nossa mente, por uma disfunção, entende que a gente está diante de algo muito perigoso ou que a gente está diante da morte iminente. Por isso que é disfuncional. E aí, qual que é a reação? É sempre nos proteger. Então, libera, né, a nossa mente, o nosso cérebro ali, libera taxas muito altas de adrenalina e de cortisol, em função dessa interpretação que eu estou diante de um perigo. Mas, na verdade, a gente não está, né? E então, com base na interpretação da nossa mente e essa liberação intensa, com altos níveis de adrenalina e de cortisol, a nossa mente está dando comando para o nosso corpo ficar em estado de alerta e o nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir, porque a gente está diante de algo muito perigoso, segundo a interpretação da nossa mente. E aí, com essas altas taxas de adrenalina e de cortisol, a gente está pronto para fugir ou para lutar. Então, com base nisso, os nossos músculos, eles ficam tensos, o nosso coração acelerado, porque aumenta o sangue circulando na nossa corrente sanguínea, a nossa pressão arterial aumenta, a nossa respiração fica curta, que também provoca uma sensação de sufocamento, a gente envia menos oxigênio para o cérebro em função dessa hiperventilação, então a gente não consegue nem raciocinar direito, e diante de tudo isso acontecendo no meu corpo, a informação que vai para minha mente, realmente, eu tô passando mal, realmente, olha o quanto meus batimentos estão acelerados. Então a gente entra num ciclo onde as minhas sensações físicas mandam a informação para minha mente que de fato eu tô numa situação muito perigosa, eu tô diante, por exemplo, de uma morte iminente, e essa mente interpretando isso, entendendo isso, libera mais adrenalina e mais cortisol. E aí a gente entra num ciclo disfuncional de repetição. E aí isso vai aumentando, até que acontece o pico da adrenalina. Então chega um momento que chega no auge, é o pico, é onde fica mais intensa, onde meu corpo já liberou toda a adrenalina possível. E aí depois a tendência é ir baixando. E aí a crise de ansiedade vai passando. Mas o problema de tudo isso é a ressaca emocional que fica, né? Depois de uma crise de ansiedade, a gente tem muita dor no corpo, uma sensação de cansaço, de exaustão, de esgotamento físico e mental. É muito importante você saber como funciona uma crise de ansiedade, porque nas próximas você já consegue ter uma postura, ter um posicionamento diferente. Porque com base nessas explicações que eu trouxe aqui, você percebe que você não vai morrer de uma crise de ansiedade. Ninguém morre com base, né? Ninguém morre de crise de ansiedade. Então, você tendo essas informações para uma próxima crise, é muito importante que você lembre de tudo que eu estou falando. Então, tá vindo um tsunami é um tsunami de cortisol, de adrenalina, e isso me provoca, né? Desencadeia todas essas sensações físicas que eu estou tendo. A minha mente está entendendo que eu estou diante de um perigo iminente, só que eu não estou.
E uma crise de ansiedade, ela sempre passa. Por mais que depois de uma crise de ansiedade a gente fica exausto, mas ela passa. Então, você estando ciente de tudo isso e lembrando disso quando você percebe que uma crise de ansiedade está vindo, você não entra em desespero e não fica alimentando, porque quando a gente tem todas essas sensações físicas, quando a gente se fusiona a esses pensamentos, quando a gente acredita nesses pensamentos, isso potencializa, isso aumenta ainda mais a crise. A partir do momento que você consegue entender que isso está acontecendo, eu estou passando por uma crise de ansiedade e isso vai passar, é algo disfuncional, é neuroquímico que isso está acontecendo. E aí você se concentra apenas na sua respiração, não tenta controlar essa crise. A gente não tem controle nessas descargas, a gente consegue controlar como a gente vai reagir diante da crise. Mas no momento que ela está acontecendo, a gente precisa respirar. E aí tem várias técnicas de respiração, várias técnicas de relaxamento, várias técnicas cognitivas também que você pode usar durante a crise ou quando você percebe que a crise está vindo. Essas técnicas, elas vão te auxiliar muito, muito, elas vão te dar um suporte muito importante. Eu gostaria que você comentasse aqui abaixo como que são as suas crises de ansiedade.